Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam carregados de esperança, cheios de amor e que nós possamos juntos, unidos como igreja, continuarmos esta batalha, que é uma batalha espiritual dada a nós para nós termos a chance de mostrarmos a nossa fé através delas e assim amarrar as mãos de Satanás mediante o poder de Jesus em nossas vidas e que possamos juntos, em união, que nos traz um bem-estar, o mesmo bem-estar descrito na palavra, que a nossa união é como as barbas, o óleo que desce sobre as barbas de Arão, e que nós possamos realmente crer nisso e praticar a cada dia, em cada momento, aquilo que temos aprendido durante o período que estamos desenvolvendo o exercício da nossa fé. Queremos agora orar para iniciar o nosso estudo nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias que têm colocado sobre as nossas vidas, porque elas se renovaram nesta manhã, por isso nós estamos aqui atentos ao que o Senhor quer nos dizer e que nós possamos valorizar aquilo que é da tua vontade para as nossas vidas, que nós possamos renegar o mundo e assim estar plenamente dentro da tua vontade, sendo sal e luz para a terra em mais esta semana que ora se inicia, e que ao olharmos para trás possamos não nos envergonhar dos rastros que temos deixado pelos nossos caminhos, mas estarmos satisfeitos por podermos ter a oportunidade de trabalhar na tua obra, na tua seara, e assim colaborar para o estabelecimento do teu reino nesta terra, enquanto o Senhor não volta para buscar a tua igreja. Somos muito gratos por podermos compartilhar a tua palavra, por podermos enxergar, ouvir, falar, porque através desses senso que nós temos em nosso corpo, através deles, desses sentidos sensoriais, que nós podemos ouvir a tua palavra, ouvir as músicas, os grandes louvores que falam a respeito da tua bondade para conosco e assim nos alegrarmos em cada dia que o Senhor tem concedido a nós. Muito obrigado por tudo, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos agora iniciar o estudo desta manhã em mais uma escola bíblica dominical, cujo título é Altitude e Atitude. Os homens sempre tiveram curiosidade para explorar o universo. O homem é um ser curioso, por natureza. Isso tem o seu lado bom, porque é através disso que muitas conquistas tecnológicas para nos ajudar têm acontecido nos vários segmentos que nos circundam. E conhecer o universo é alguma coisa que atrai muito os homens. Uma das principais causas para esta questão é descobrir se há vida extraterrestre. Inclusive tem um programa, e eu sempre assisto para ver o conteúdo dele, chamado Alienígenas do Passado. Ali eles mostram coisas interessantes. E o cunho principal é, quando se há muita interrogação neste programa, atribuir que aquelas coisas ali colocadas são provenientes de seres extraterrestres não comuns ao nosso conhecimento, e isso prova que os homens estão sempre espreitando essa possibilidade. Outra questão é ver se há sobreviventes
ou condições de sobrevivência, melhor dizendo, fora de nosso planeta. Talvez por razões científicas tão somente, ou também estas associadas a uma possível fuga deste planeta caso haja uma guerra. Então, espreitar se há condições de se formar uma sociedade fora daqui, em um outro tipo de planeta do nosso sistema solar. Tanto que, dentro destas questões, eles estão sempre investigando aonde há água formada nos planetas que são nossos vizinhos ou mais distantes daqui, porque a água é tremendamente importante para a manutenção da vida. Então eles pesquisam muito isto nas suas empreitadas pelo universo, pelo espaço sideral. Alguns até espreitam possibilidades de se ver Deus. Loucura isso? Não, em hipótese nenhuma. Porque Yuri Gagarin, que foi, acho que o primeiro homem a conseguir sair da atmosfera terrestre, um russo, ele disse que esperava ver Deus lá no universo. De alguma forma ele esperava ver Deus, e ele era um homem religioso, além de cientista, de astronauta. E ele se frustrou porque ele não conseguiu ver Deus. Na verdade, sabemos que ele não conseguiu ver porque Deus é espírito e ele vive dentro de nós. Então, ele se equivocou um pouco nisso com toda a sua sabedoria e externou isso ao mundo quando declarou que esperava ver Deus. Um outro astronauta americano chamado Terry Virts, ele disse que ouviu a Deus quando numa das suas voltas pelo planeta, em uma das missões espaciais, ele viu o nascer do Sol do universo, sob a perspectiva do universo. E também viu um azul muito lindo, numa tonalidade nunca vista antes. Então ele ficou perplexo, além de outras coisas que ele contemplou de dentro da cabine de comando de um módulo espacial. E ele então diz que, contemplando essas coisas enquanto ele passava pelo espaço territorial da Europa, mais precisamente ali na região de Portugal, ele contemplou tudo isso e ficou extasiado ao poder ouvir a Deus segundo as suas expressões. Há duas maneiras de se estudar o universo. Indo até ele, com uma utilização de naves espaciais, das mais variadas que temos visto, ou trazendo imagens do espaço sideral até nós, através de telescópios muito potentes, cada vez mais potentes. Em 1986, através deles, para se ver com mais detalhes, evidentemente, mas também a olho nu, foi possível ver um cometa, cujo nome era Halley. Eu cheguei a ver este cometa quando eu estive em Curitiba. Era próximo do mês de dezembro, se não me falha a memória. Estava uma noite, naquela oportunidade razoavelmente fria. Eu estava na Vila Fani e eu pude olhar para o céu e ver o cometa Halley com olhos descobertos de um equipamento, a olho nu, né? O cometa Halley, segundo o que dizem, ele tem uma órbita e ele passa pelo nosso planeta de 75 e 75 anos. Então, a próxima passagem do cometa Halley por aqui, que é uma unidade do universo, ele deverá passar por nós em 2061, a próxima passagem dele.
Mas no momento nós temos um outro cometa passando, que é o que se chama Neowise. Ele poderá ser visto também a olho nu, mas passará pelo nosso planeta novamente somente daqui 6.800 anos, ou seja, lá pelos anos de 8.820. Isto se Deus não tiver terminado todo esse sistema que um dia ele criou. Ele está agora nesse mês de julho, passando pelos céus próximos ao nosso planeta. Uma coisa muito linda, misteriosa, como essas coisas acontecem, como é grande o poder de Deus. Chegamos nessa conclusão, evidentemente. Dentre estes dois cometas, nós temos outros elementos espaciais que podem ser vistos, outros sistemas, através dos telescópios, como eu já disse, e um deles, um dos mais potentes, é o Gran Telescópio Canarias. Aonde ele fica? Ele fica no topo de um vulcão extinto, no local chamado La Palma. Foi inaugurado em julho de 2009 pelo rei Juan Carlos, da Espanha. Este telescópio fica numa altitude de 2.399 metros de altura. Está acima das nuvens, portanto, e lá os ventos são secos e sem turbulência. Isto favorece a observação do espaço celeste, porque quanto à turbulência, nós sabemos que os ventos eles têm uma dinâmica em relação aos montes. Então, quando nós temos os montes aqui sobre a face da Terra, a crosta terrestre, os ventos eles batem, fazem isso e normalmente fazem este caminho. Tanto que os aviões eles evitam passar por cadeias montanhosas muito baixo, porque o ar pode puxar os aviões para baixo. Essa é uma particularidade da navegação aérea, de se evitar esse tipo de coisa. Então, ele estando lá em cima, lá não tem topografia, a 3.000 metros de altura, pouca topografia, pouco exercício de influência do relevo sobre a atmosfera, sobre o deslocamento dos ventos, e, portanto, os ventos são mais uniformes. E isso favorece muito a observação e a parte de o ar estar mais seco para conservar melhor os equipamentos, evitando umidade. Por isso ele já foi colocado lá e ele é muito potente, então, esse telescópio. O local está próximo à linha do Equador. Ali os cientistas podem estudar o hemisfério celeste, setentrional norte e parte do hemisfério celeste meridional, que significa sul. Setentrional significa parte norte, meridional significa a parte sul. Eu tenho aqui uma foto para exemplificar para vocês. Este aqui é o telescópio, né? Gran Canarias. Ele está nessa altitude e localizado no nosso Mapamundi, ele está nesta região aqui, onde eu pus um X. Então, por aqui vocês conseguem perceber que este instrumento está localizado geograficamente nesta porção próxima ao Equador. O Equador passa mais ou menos aqui onde estou passando a linha do meu dedo. Então, eles têm uma amplitude grande para o hemisfério setentrional celeste, bem vasta a espreita, a exploração, e um pouco menos para o hemisfério meridional, que é a parte sul. Então, esta aqui é a foto dele, que eu separei para vocês. Agora, falando um pouco sobre atitudes. O conceito de atitude diz o seguinte: a atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior da pessoa, pelas maneiras como ela age, pelos modos como essa pessoa age nas suas ações.
e pela sua conduta, né? Mediante interpelações que ela sofre. Então, o conceito de atitude seria este, ou melhor, é este. Em muitas atividades que envolvem uma pessoa no seu dia a dia, esta pessoa, ao ser envolvida, ela precisa ter atitude para a solução dos problemas. Sejam essas atitudes benéficas ou maléficas. Benéficas que produzem coisas boas, maléficas que produzem coisas ruins, com efeito negativo. Por exemplo, alguns exemplos sobre isso. Um investimento financeiro envolve risco. Os atalaias, né? Eram pessoas que ficavam vigiando alguma coisa importante, né? Aqui nós temos a figura de um atalaia, é um soldado que está de plantão numa região estratégica, tomando conta para não ser surpreendido pelos inimigos. E aí eu gostaria de contar rapidamente uma experiência. Uma pessoa me contou que ela, quando estava servindo o exército, muitas vezes ali no Parque Dom Pedro, onde foi desativado o quartel, às vezes ele tinha que montar guarda na guarita que ficava na Avenida do Estado. E aquele trecho ali, ele não passa carro, não passa ninguém, é muito escuro, frio no inverno. E ele não via a hora de que amanhecesse o dia, porque o medo de fantasma que tinham, de ladrões aparecerem e quererem matar a eles, era muito grande. E a palavra de Deus, isso é muito claro, a pessoa se sentir assim, porque a palavra de Deus no Salmo 130, versículo 6, relata que assim como uma pessoa almeja a salvação e a presença de Deus, ela faz uma comparação. A minha ansiedade por isto é tão grande como um guarda anseia pelo raiar da manhã. E eu presenciei esse testemunho ao vivo de uma pessoa que me falou isso. Nós temos também os alpinistas, que precisam ter atitude. Aqui nós temos um alpinista. Olha a altura que ele está, lá embaixo a floresta, muito lá embaixo. Aqui um paredão de pedra que inclusive entra lá para dentro, né? Aqui ele fica dependurado se ele for reto. E ele está subindo um paredão de pedras e nesse ponto em que ele se encontra, não dá para voltar para trás. Se ele não tiver uma atitude de continuar subindo, ou se for o caso descendo, ele morre dependurado aqui, principalmente dependendo de onde ele se encontra, né? Na região do mundo em que ele se encontra, pode de repente vir uma neblina, né? E etc e tal, e as pessoas acabarem morrendo nessa circunstância. Nós temos também aqui que uma atitude, ou a falta dela, ou uma atitude negativa, foi tomada por um piloto da VASP. E eu tenho aqui um avião, este avião, igualzinho a este aqui, né? Nos idos anos de 80 e alguma coisa, este avião aqui estava navegando de São Paulo, aeroporto de Congonhas, para o Ceará. E num determinado momento, o copiloto falou para o comandante: eu acho que nós estamos voando muito baixo. Alguma coisa está me dizendo. Ele falou: baixo nada, rapaz, quem está no controle disso aqui sou eu. Logo, logo a gente está pousando no aeroporto internacional lá de Fortaleza. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Quando ele falou fique tranquilo, apareceu uma mancha no visor da aeronave e eles olharam, não deu tempo de fazer mais nada. O avião se chocou contra uma serra e matou 137 pessoas por uma negligência, por uma falta de atitude ou uma atitude negativa. Houve também na história um outro piloto que estava comandando um avião como este, um Boeing 737 da Varig. Este cidadão aqui, o que ele fez? Ele precisava voar até de Brasília até
uma cidade chamada Marabá, lá no Pará. E aí então ele estava distraído com o jogo do Brasil, ele programou a rota 027, que era a rota Brasília-Belém, e ele programou então colocando o 0 à direita, ficou 270. Aqui está mais ou menos no painel do avião a rota que ele deveria seguir. Esta era a rota que ele deveria seguir no 027. Aqui, 027, seria isto. Ele programou um 0 à direita, o avião acabou curvando para a esquerda e foi parar no meio da floresta amazônica. Resultado disto aqui foi exatamente uma coisa muito parecida com isto aqui. O avião acabou descendo, ao invés de um aeroporto, ele desceu no meio da selva e hoje ele se encontra lá, jogado, matando com isto 12 pessoas e ferindo outras, por causa de uma decisão ou uma atitude de orgulho de não querer voltar para o aeroporto de Brasília com o combustível que ainda tinha. Ele preferiu não abortar o voo, gastar o combustível, desceu no meio da selva e cometeu esse crime, né? Então, foi uma decisão, uma atitude errada. Nós temos também um médico e o cloreto de potássio. Se vocês enxergarem aqui, vocês vão ver o médico e o cloreto de potássio. Ele está atendendo um paciente. Eu tive um professor na faculdade, na cadeira de bioquímica, e esse professor ele era médico, e ele compartilhou com a gente que um dia ele estava num plantão num hospital, chegou uma moça passando mal, e eles perceberam que ela precisava de cloreto de potássio, porque ela estava com um tipo de desfibrilação cardíaca ou coisa semelhante, e precisava tomar cloreto de potássio. E ele injetou cloreto de potássio na medida que se manda tecnicamente falando. Foram medir depois de um tempo, cadê o cloreto de potássio no sangue desta moça? E vamos jogar mais, ele jogou por 3 ou 4 vezes, ou 5 vezes, ele falou, nossa, isso é tóxico, nós vamos matar essa moça vai morrer. E a surpresa deles é que a moça estava com tanta deficiência por uma questão metabólica, como o organismo funcionava, que todo o cloreto de potássio que eles injetaram só começou a se normalizar na corrente sanguínea depois que todas as células absorveram aquele cloreto de potássio na medida certa para que o organismo funcione, né, eletronicamente, vamos dizer assim. Não vou entrar no mérito dessa questão aqui. Então, se fosse por uma tomada de decisão normal, ele teria matado a moça por intoxicação. Mas ele teve uma atitude e uma decisão que salvou a vida dessa moça ao injetar uma dose muito maior de cloreto de potássio do que deveria, tecnicamente falando, dentro dos procedimentos médicos. Nós temos também que muitas pessoas em reuniões estão prontas para dar uma opinião que vai ser 10 na reunião e vai solucionar o problema. Mas essa pessoa, ela tem medo de falar, ela tem vergonha de falar, até que então ela fica nesta posição aqui, pensando, falo ou não falo, tenho receio, falo ou não falo, e quando ela decide falar, alguém se levanta na reunião e coloca exatamente aquilo que ela estava pensando, e quem leva o louro é esta pessoa, e quem provavelmente vai ter lucro e um bônus vai ser essa pessoa, e esta aqui vai ficar frustrada, porque não teve uma atitude decisiva num momento que era super importante. Isso pode acontecer. Nós também temos aqui uma conquista amorosa. Pessoas, né, que têm dúvidas sobre, ou vergonha, ou timidez, para expor o seu sentimento para uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, e por causa disso acaba se perdendo uma oportunidade na vida, né, por falta de uma atitude também positiva. Nós temos aqui uma outra questão trivial, clássica, que é de um paraquedista que precisa tomar a atitude de, nesta posição dentro da aeronave, um pouco antes de saltar, ele vai se dirigir deste local onde ele está para a porta deste avião e vai ter todo esse universo na frente dele, esse espaço
na frente dele, ele vai ter que se precipitar lá para baixo e pode ser que ele não chegue vivo lá no solo. Então é um momento em que a decisão ela é super importante na vida destas pessoas. E indo um pouco mais adiante, nós temos aqui também a história bíblica dos leprosos, do livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 24 a 25, que cita pessoas leprosas, são pessoas doentes assim, que eram consideradas imundas, e contando rapidamente a história desses leprosos, nós vemos que eles estavam jogados para fora de Samaria, e as pessoas passavam muita fome, as mães comiam os seus filhos, o preço da comida era cara, chegando a mais do que 1 quilo de prata o pão, algumas verduras eram a preço de ouro também para serem adquiridas. E aí o que acontece? Eles têm uma atitude num determinado momento dizendo assim: se nós entrarmos na cidade, eles podem nos jogar para fora e nós estamos com fome. Como os sírios estavam circundando a cidade de Samaria, afogando eles nesta fome, eles tiveram uma ideia de ir pedir então socorro para esses exércitos, esse exército, melhor dizendo, sírio, e aí eles tiveram a brilhante ideia e foram até lá. Mas Deus manifestou o quê? Um milagre, onde os sírios escutaram um grande exército se aproximando e saíram correndo para defender as suas vidas. Estes 4 leprosos disseram assim: bom, se nós formos lá e eles nos ajudarem, viveremos. Se eles nos matarem, nós vamos morrer mesmo. E aí, nessa atitude, eles salvam as suas vidas porque eles encontram muita comida. A consciência deles, depois, no versículo 7 de 2 Reis, se você ler lá, você vai encontrar. Eu tenho que ser meio rápido aqui. Eles ficam com pena dos seus compatriotas, que não tinham pena deles, porque achavam que eles eram pessoas nojentas, imundas, e eles então relatam para os sírios, ou melhor, os samaritanos, que os assírios tinham ido embora e que eles poderiam ir lá e pegar a comida, como eles tinham feito, matado a sua fome. E aí as pessoas se fartaram de trigo, de pão, e de 1 quilo de prata que custava o pão passou a custar 100 gramas de prata. Baixou o preço das coisas porque o povo estava com abastança naquele momento. Então, graças aos 4 leprosos, a uma atitude positiva, o povo de Samaria foi liberto por uma ação milagrosa também de Deus. Pois bem, nós muitas vezes podemos parecer leprosos, muitas vezes, né? Quando nós vamos, por exemplo, evangelizar pessoas, e estas pessoas, elas agem de uma forma ruim para conosco. Você apresenta o evangelho, prega o evangelho, e as pessoas fazem pouco caso daquilo que é apresentado. Então nós nos assemelhamos muitas vezes a pessoas leprosas quando nós não somos bem-vindos por vivermos o evangelho e querermos pregar a salvação a outras pessoas. E a palavra de Deus em Mateus 5, numa parte de Mateus 5, nas bem-aventuranças, diz que nós somos encarados dessa forma. Não diz leprosos, mas nós somos encarados dessa forma, como sendo perseguidos moralmente, ou eticamente, ou politicamente, ao apresentarmos a palavra de Deus. Mas isso não deve ser palco de nós nos furtarmos de pregar o tempo todo e todo o tempo a palavra de Deus. Muito bem. Entre altitudes e atitudes, temos um exemplo máximo que une as duas coisas numa só. É Jesus, o nosso Senhor. Jesus escolheu uma encosta no Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças, próximo ao Mar da Galileia, para pregar a palavra. Ali ele ensinou os seus seguidores sobre as características de uma vida sujeita a Deus nessa encosta. E o importante, para se ter uma visão clara disto, não é estar na altitude como eles estavam naquela encosta, mas ser capaz de ter uma atitude com relação ao que se ouve e se aprende a respeito da palavra de Deus para que a mesma possa ser aplicada. Como eu disse em Mateus 5, nós vemos e lemos muitas coisas que nos auxiliarão a desenvolver bem a vida cristã para que a mesma seja saudável e produtora de frutos, produzindo arrependimento, perdão,
coração limpo e uma vida totalmente dependente de Deus. Isto tudo, dentre outras coisas, trazem plena felicidade a uma pessoa. Bem-aventurado significa ser bem feliz. O que tem impedido você de ter atitude para com Deus? Orgulho? Medo? Preguiça? Tradição? Opinião? Conhecimento? Então, a altitude a Deus, melhor dizendo, em relação a Deus, é necessário que, bem lá no topo, acima de qualquer coisa, devemos ter atitude para que nele alcancemos a plenitude para o nosso viver. A altitude é um bom lugar para se contemplar estrelas, mas a atitude leva à pura plenitude de vida e é uma vida satisfatória aos olhos de Deus. Assim, nós terminamos o estudo desta manhã e eu peço a Deus que esteja derramando bênção sem fim na vida de cada um de vocês e que vocês tenham novamente uma semana nova, cheia de vitórias e de boas perspectivas. Deus os abençoe.